Bendito seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje estamos aqui para a aula número 6. E hoje nós queremos abordar o tema várias formas de expressão da oração. E eu queria explicar um pouquinho antes de nós entrarmos no PowerPoint. Quando eu digo as várias formas de expressão, não é a expressão de eu entrar na súplica, não é a expressão de eu entrar no agradecimento, não é a expressão de eu entrar fazendo pedidos a Deus. Não. É como eu devo me apresentar na oração. Como eu devo estar para orar. E aí na oração pode entrar todas essas coisas que eu disse, mais outras. Mas é como eu estou. O que eu tenho e qual é o meu nível espiritual dessas coisas que eu vou apresentar para que essa expressão da oração, essa forma da oração, seja um elo perfeito de comunicação entre eu e Deus. Amém? Então, aula número 6, vamos lá. Pastor Paulo Rogério da Cunha, falando diretamente de Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil. Vamos lá, vamos para o nosso PowerPoint. Por que orar? Aula 6. As várias formas de expressão da oração. Então, a primeira coisa, eu devo me apresentar a Deus com uma expressão de fé. Eu tenho que estar com fé. Porque senão é uma oração que não passa do teto. É simplesmente cumprir, né, uma obrigação, como eu cumpro lá no meu serviço. Eu tenho a hora de chegar, eu tenho a hora de sair. E nesse intervalo eu faço o trabalho que me é designado. Oração não é assim. Se eu não tenho fé, com certeza a minha oração não terá uma resposta. A minha oração, na realidade, não terá um diálogo franco com Deus. Mas sim será uma oração repetitiva, pedindo sempre a mesma coisa todo dia. Porque a fé nos leva a entender os propósitos de Deus, a entender eu, como cristão, me apresentar a Deus, não é? Em santificação, me apresentar a Deus com humildade, me apresentar a Deus como um servo que colocou a mão no arado e já não pode mais orar para trás. E que depende da oração para que esse arado are a terra, receba a semente e que essa semente cresça e produza frutos, e frutos de arrependimento. Não é? Então, abrindo um parênteses, você ora para que isso aconteça na sua vida? Você ora para que as sementes que você planta, ela cresça e produza frutos? Você deve orar. Não é orar só para sair quando vai evangelizar. Não, é orar também quando voltar da evangelização, pedindo a Deus
Senhor, aquilo que eu falei, que eu disse sobre ti, que eu falei sobre o seu evangelho, que produza fruto, Senhor. Que a semente que foi lançada seja sementes para a salvação. É. Você faz isso, sabe quando? Quando você tem fé. Não é? É o Espírito Santo que convence o homem do pecado. Mas se você não falar, o Espírito Santo não tem como convencer a quem você disse. Entenderam? E quando você não diz, quando você não cumpre o mandamento e de pregar o evangelho, lhe falta fé, porque o justo viverá pela fé. Então, a primeira expressão, a primeira forma de expressão da oração é com fé. A oração deve ser feita com fé. E para isso você tem que ter essa prática na sua vida, a prática da fé. Mas voltando ao tema oração, que é o nosso tema central, o Senhor Jesus disse em Marcos 12, 24: por isso vos digo que todas as coisas que pedirdes, orando, crede, receber e tê-las-ei. Então vamos lá. Por isso vos digo, o Senhor Jesus não estava falando com uma pessoa, mas estavam falando com mais de uma pessoa. Que todas as coisas, aí entra tudo, mas com a fé, a sua oração é uma oração inteligente, não é uma oração egoísta. Tudo que pedirdes, orando, crede, receber. Então você tem que crer. E para crer, a fé tem que estar envolvida. E tê-las eis. Quer dizer, e você vai receber. E terá estas coisas. Mas quando a oração é feita, com fé. Olha o que Tiago diz. E se alguém de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que dá a todos liberalmente, e o não lança em rosto, e ser-lhe-á dada. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Olha, então é o seguinte, às vezes nós falamos, Senhor, mas como que eu vou fazer? Eu não sei orar e tal. Então pede, pede. Tiago está aí, ó. Se alguém de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que dá toda liberalmente. Tu peça a Deus sabedoria, até no momento de orar, até no momento de colocar aquilo que você necessita, até no momento de colocar aquilo que você tem para agradecer. É liberal, não custa, não tem preço. O Senhor dá liberalmente. Porém, essa falta de sabedoria, você tem que pedir com fé, em nada duvidando. Porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. A questão do vento. Você sabe de lado que o vento vem e para lado que o vento vai? Você não sabe. Mas ele passa por você e você sente que o vento passou. Você não sabe a sua direção, mas você o sente. Assim também é a oração. Quando você se comunica com Deus através da fé, através da sabedoria divina, você pode não saber a resposta. Por quê? Porque é segundo a vontade de Deus. Nós vamos ver mais abaixo aí, se você já não leu. Mas é segundo a vontade de Deus. Mas você sente como o vento que aquilo que você pediu foi recebido nos céus. Essa é a diferença. Uma oração feita sabiamente, você sente que ela foi ouvida por Deus.
que você a fez com fé, em nada duvidando. E você sente que aquela oração, aquela comunicação com o Senhor, ela foi aceita. Porque o próprio Senhor, ele tem interesse, tá, de mostrar aos seus servos que ele ouviu a nossa oração. O segundo ponto, em nome de Jesus. Então, eu não oro em nome do Espírito Santo. Isso é um erro que às vezes nós estamos pedindo, ó Senhor, que o teu Espírito, né, esteja intercedendo por nós através dessa oração. Não. Oração é feita em nome de Jesus. Não é função do Espírito Santo. A função do Espírito Santo é, às vezes, aquilo que nós não conseguimos. O Espírito Santo, ele meio que conserta aquilo que nós não sabemos e não expressar perante Deus. Mas a oração em si, ela é entregue no nome de Jesus. Então, se você ora entregando alguma coisa, seja oração, principalmente como eu estou falando aqui, e envolvendo o Espírito Santo, você não está agindo conforme a palavra de Deus. O Espírito Santo tem uma outra ação dentro da oração, que não é pedir em nome dele. Nós pedimos em nome de Jesus. Né? Obrigado, Senhor. E tudo isso nós deixamos entregues em nome do seu Filho, o Senhor Jesus. Amém? E o próprio Jesus ensinou que é assim. E tudo quando pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Então, quando nós oramos, geralmente o término da oração, nós devemos entregar tudo aquilo que nós oramos no nome de Jesus. Porque é Jesus que fará o efetuar completo dentro da vontade de Deus, para que o nome de Deus seja glorificado no Filho. Então, uma oração, tá? Ela tem a participação da Trindade divina na sua ação. Porque eu oro a Deus, Deus Pai. Eu oro em nome de Jesus, entregando tudo em nome de Jesus. Deus Filho. E o Espírito Santo, ele corrige aquilo que às vezes nós não sabemos expressar. Deus Espírito Santo. Por isso a oração é de extrema necessidade na vida do cristão, porque ele envolve as três pessoas da Trindade. Seja uma simples oração, ou seja, uma oração mais alongada, ou seja, aquela oração lá particular. E eu sempre miro esse estudo na oração de Mateus 6:6. Quando entrar no teu quarto, fecha a porta e ora a teu Deus que está em secreto. Sempre miro aqui, eu estou mirando esse estudo nesse Mateus 6:6. Sabe por quê? Para que o Pai seja glorificado no Filho. Então, haverá a expressão através da oração da glorificação de Deus através de Jesus. Fazer glorificação de Deus através de Jesus para quem? Para o mundo. E segundo, para mim mesmo. Por quê? Porque no momento em que eu estou orando, eu estou falando com Deus. E no momento em que Deus fala comigo,
em que eu estou na intimidade com Deus e Deus fala comigo, eu estou vendo o Deus que eu tenho. Se nós cantamos, tu és soberano sobre a terra, é porque nós temos que entender que realmente o Senhor é soberano sobre toda a terra. Ou apenas estamos cantando? Não, nós temos que sentir isso. Não é apenas uma música, mas é muito mais um sentimento. Tu és soberano sobre a terra. Sobre o céu, tu és Senhor absoluto. Isso é muito mais para ser sentido do que para ser cantado. Num primeiro momento, eu tenho que sentir isso. Num segundo momento, a expressão musical é a glorificação. Que o Pai seja glorificado no Filho, segundo a vontade de Deus. É o terceiro ponto que eu coloquei. E esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. É por isso que lá no primeiro item, que é apresentado com fé, eu coloquei Tiago 1, 5 e 6. E se alguém de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus. Peça a Deus. Porque às vezes as nossas orações têm sido egoístas, têm sido sem falta de sabedoria divina. E é por isso que ele não ouve. Não é? É aquilo que eu disse, não é sair orando de qualquer jeito. Não, é saber como comunicar-se com Deus, como orar, como falar com Deus. Não precisa de palavras aqui rebuscadas, não. Mas eu estou dizendo o espiritual. Eu estou dizendo a fé. E é o que diz aqui, segundo a vontade de Deus. E essa é a confiança que temos nele. Qual é a confiança que nós temos nele? Que se pedirmos alguma coisa, e essa alguma coisa ela tem que ela tem que estar acompanhada com a fé, e o justo viverá pela fé. Você tem vivido pela fé? Deixa esse tempinho para você pensar. Você tem vivido pela fé? Segundo a sua vontade, segundo a vontade de Deus, tu és soberano sobre a terra, sobre os céus tu és Senhor. Segundo a sua vontade, ele nos ouve. Então, é por isso que nós falamos que quando o crente ora, ele tem que estar em sintonia com Deus. Essa sintonia significa que o cristão, ele está diariamente desenvolvendo a sua fé, desenvolvendo a sua santificação e sabendo que a oração é a vitamina que ele tem que ter todo o dia. É a conversa que ele tem que ter todo dia com o seu Pai. E isso ele só consegue entender quando ele entende que Deus é aquele que supre todas as nossas necessidades. Seja aquilo que realmente necessitamos, seja aquilo que agradecemos e seja aquilo que nós necessitamos. Sendo que essa necessidade ela tem que ser pensada, rebuscada, para que nós não saiamos como hoje nós vemos. Orações levadas ao vento. É aquilo, Senhor, me dá isso, Senhor, me dá. Peraí. Não, Deus não é um depósito. A prática da oração não é essa. O valor da oração para o cristão é falar com Deus e Deus falar com o cristão. Essa é a principal prática da oração.
Porque a própria Bíblia diz que antes de pedirmos, ele já sabe. Então você não precisa verificar, me dá. Calma, calma. A oração não é para responder os desejos materiais do seu coração. Não. A oração é feita para responder às suas necessidades espirituais. Por isso que eu digo, as questões materiais, elas estão em segundo plano. As questões materiais estão em primeiro plano. Jesus é muito claro em Mateus 6,31. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua vontade, e as outras coisas vos serão acrescentadas. A questão é que eu quero, não segundo a vontade de Deus, mas sim segundo a minha vontade. Eu não busco o reino de Deus e a sua justiça. Eu inverto, que eu busco as minhas necessidades, primeiro, e depois, em segundo plano, ficam as necessidades espirituais. Não, é buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E as outras coisas, essas punhado de coisas que você vê aí, me dá, vos serão acrescentadas segundo a vontade de Deus. Se nós oramos, é porque um dia nós aceitamos a Jesus como nosso Salvador e aprendemos que agora, como cristãos, nós temos um elo de comunicação com Deus que é a oração. Mas Deus continua sendo soberano, porque foi Ele que idealizou o plano de salvação. Foi Ele que ofereceu o seu próprio Filho, João 3,16, para morrer em nosso lugar, e que pelas suas pisaduras fomos curados. Onde nós entramos? Você está vendo que tudo foi o Senhor Deus que fez, segundo a sua vontade, segundo a sua soberania, nós entramos entendendo a vontade de Deus. Nós entramos entendendo a nossa oração de comunicarmos com Deus. Nós entramos entendendo que Ele nos responde segundo a sua vontade. Nós entramos pedindo sabedoria para pedir a Deus. Então, não existe a vontade do homem, mas existe a vontade de Deus. Então, Deus vai responder segundo a sua vontade. Se você não ora espiritualmente, não espere receber aquilo que você está colocando diante de Deus. Se a sua coisa é pedir segundo a sua vontade, eu quero isso, eu quero aquilo, esqueça. Ele não ouve. É muito claro João dizendo isso. E João fala sobre confiança. E confiança nos remete à fé. Lembre-se disso. Com perseverança. E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre. Uau! Orar sempre. Eu estou nessa e nunca desfalecer, quer dizer, nunca desistir. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos? Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Uau, Jesus disse isso. E se ainda que tardio para com eles? Então Deus parece que fica segurando, né, para ficar te provocando, para te ficar colocando nervoso. Não, não. Deus é dono do tempo. E no seu devido tempo, Deus responderá a sua oração segundo a sua vontade, e se ela foi feita com fé e em nome de Jesus.
Então, é perseverança. Não é a questão da vã repetição, não. Mas sim dizer, Senhor, olha, eu continuo aqui e tenho fé em Ti, que aquilo que eu estou colocando diante de Ti, o Senhor vai me dar uma resposta. Isso eu posso orar hoje, amanhã, depois da manhã, depois da manhã, porque existe o tempo de Deus, e no tempo de Deus ele vai te dar a resposta. Por isso é perseverança. Não é aquilo, eu já orei 3 vezes, Deus não me respondeu, então Deus não está interessado em mim de maneira nenhuma. Porque diz, e Deus não fará justiça aos seus escolhidos? Então, na oração está envolvido a justiça de Deus. Não é só o amor, é a justiça. E aí é o seguinte, como está a minha vida com Deus? A questão aqui já não é amor, mas é justiça. Se eu ando uma vida cristã toda desregrada, toda atrapalhada, não quero aprender da palavra de Deus, não é? Não tenho unidade de comunhão com meus irmãos, não busco, né, o relacionamento com o povo de Deus. Como Deus fará justiça à sua oração? Então, às vezes, nós temos um conceito em que a oração é a expressão do amor de Deus respondendo às nossas petições. Não é bem assim. Na oração também, que nós elevamos a Deus, existe a justiça de Deus para responder segundo a sua vontade. Então, primeiro, nós temos que olhar como está a nossa vida diante do Senhor. Como está a nossa vida cristã diante do Senhor? Eu tenho tirado um tempo para falar com meu Deus. Eu tenho tirado até um tempo para dizer, Senhor, olha, não está saindo, Senhor, eu quero falar, mas não está saindo, Senhor, me dá fé. Senhor, me dá sabedoria. É, Deus não é um Deus castigador, não é um Deus punidor. Deus é um Deus justo. É uma grande diferença. Então, nós temos que nos analisar para entender, né, que mesmo orando todos os dias, né, sendo agradecendo, sendo pedindo algo que seja repetitivo, mas se isso está sendo feito com sabedoria, se isso está sendo feito com fé, né? Porque devemos orar sempre e nunca desfalecer, quer dizer, nunca perder as esperanças, porque nós temos um Deus que está conosco. É por isso a palavra desfalecer. Ou nós acreditamos que nós pertencemos ao reino dos céus, em que Deus é soberano, Jesus é o Salvador e o Espírito Santo é o Consolador, ou nós acreditamos nisso, ou a nossa fé é vã. E se a nossa fé é vã, a nossa oração acompanha, é vã. Então vamos analisar. Às vezes a oração, ela depende da perseverança. Mas para que exista essa perseverança, eu tenho que estar em equilíbrio espiritual com Deus, em equilíbrio espiritual com a sua palavra. E a pergunta e ainda que tardio para com eles, é uma pergunta. Será que ele é tardio? Não, o Senhor não é tardio. O Senhor responde no seu tempo.
porque ele sabe o que é melhor para nós. Ele responde segundo a sua vontade, porque ele sabe o que é melhor para nós. E nós temos que partir desse princípio. Ok? Que Deus nos abençoe. Na próxima aula nós vamos para outro assunto. Tá bom? Então fique com Deus. Tchau, tchau. E te espero na aula número 7. Bye, bye.